Dom Sebastião foi o rei místico, chamado Capitão de Deus. Acreditando que lhe estavam reservados feitos épicos a serviço do cristianismo, dedicou-se à organização de uma campanha militar. Seu desaparecimento nesta guerra criou uma mística maior em torno de sua figura, o mito do sebastianismo, o missionismo português. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Em 1554, nasceu Sebastião, filho do príncipe herdeiro luso João e de Joana, filha do rei da Espanha. Sebastião era, então, neto do rei de Portugal e do rei da Espanha e foi o único filho do casal, já que seu pai morrera antes mesmo de seu nascimento. Com a morte de seu avô português, tornou-se rei de Portugal aos 3 anos de idade, a fim de impedir que o avô espanhol reivindicasse o trono lusitano. Até 1568, o governo português foi exercido por 2 regentes, sua avó Catarina e seu tio-avô, o cardeal D. Henrique. Aos 14 anos, Sebastião foi declarado maior de idade e tornou-se efetivamente rei de Portugal. Retrato de Sebastião. E o jovem rei tinha saúde precária e dedicava-se muito ao catolicismo. Jamais quis se casar, o que teria gerado o seguinte comentário do embaixador espanhol: falar-lhe em casamento é falar-lhe em morte. Com uma personalidade conflituosa, não se interessou pelas questões políticas e, logo que assumiu o trono, começou a preparar uma grande expedição ao Oriente, atrás de terras para conquistar. O Estado português tinha muitos recursos. A própria realeza lusitana católica avançava no discurso expansionista e no combate aos islâmicos e a outros infiéis. Deve-se lembrar que este foi também o período da reforma religiosa que, em Portugal, expressou-se na campanha contra os judeus. Muitos eram obrigados a se converter ao cristianismo para continuarem com suas atividades e a Inquisição agiu duramente contra alguns importantes homens de negócios. Neste ímpeto de defesa do cristianismo em sua vertente católica, o jovem monarca D. Sebastião decidiu atravessar o Estreito de Gibraltar para combater os islâmicos no Marrocos. O rei liderou o grupo de guerreiros, mas não voltou com eles para Portugal. Teria desaparecido na Batalha de Alcácer Quibir em 1578. D. Sebastião não tinha filhos e o trono ficou vago. Os portugueses ficaram tão desorientados que se recusaram a aceitar a ideia da morte do rei, criando uma lenda de que ele voltaria a qualquer momento para retomar o trono e restabelecer a glória de Portugal. Essa crença chama-se sebastianismo, nome que virou sinônimo de lendas que prometem a chegada de um salvador. A fracassada aventura do rei de Portugal, além de provocar a sua morte, foi responsável pela morte de cerca de 7.000 jovens da nobreza e deixou o reino mergulhado em dívidas contraídas para financiar a expedição. Após a morte de D. Sebastião, o governo luso foi exercido novamente por seu tio-avô, D. Henrique, cardeal de Lisboa. Porém, D. Henrique já contava com uma idade avançada e morreu em 1580. Como era clérigo, não tinha filhos que pudessem sucedê-lo no trono. Mais uma vez o problema da sucessão se colocava. Quem seria o novo rei? Por várias manobras políticas, o rei de Espanha Felipe II conseguiu incorporar Portugal, tornando-se o novo rei. Entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha tiveram os mesmos reis. A isso denominou-se União Ibérica ou domínio espanhol. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.